Aconteceu um evento triste lá em Minnesota. Uma mulher foi morta por agentes do ICE depois de um problema, tá? Houve uma intercorrência ali que a gente vai tentar analisar aqui. O que os guardas dizem é uma coisa, o que o pessoal da esquerda diz é outra coisa. Quem está certo, quem está errado nessa história, a gente não sabe, mas de qualquer forma, seja lá quem for que esteja certo, quem for que esteja errado, é uma ocorrência triste. A mulher era mãe de 3 filhos e acabou morta por agentes de segurança do ICE. Vocês sabem a minha opinião, eu não gosto muito dessa política do Trump anti-imigração, eu acho que é um absurdo. Imigração é uma coisa positiva para os Estados Unidos, é lógico, não estou falando de imigração de bandidos, bandidos é outra coisa, bandido tem que caçar como qualquer bandido, mas pessoas trabalhadoras, isso é outra história, mas enfim. Acho um exagero do Trump essa busca por acabar com a imigração para os Estados Unidos, não sou favorável a isso. Aliás, em país nenhum acho um erro esse tipo de coisa. Mas mais ainda, acho um absurdo a violência policial. Então, esse caso aqui, em qualquer situação, a culpa é do ICE, porque o ICE é que é a entidade da lei que deveria prezar pela segurança do pessoal. Mas existem versões dos dois lados, tá? O pessoal do ICE está dizendo que foi em legítima defesa. Vamos entender o que aconteceu aqui. Isso está dando muito o que falar lá nos Estados Unidos, certamente vai ter impacto. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por O Que Você Quer Janja, Popopó, Popopó, Kid Cannabis e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, a notícia é essa aqui, ó. Agente de imigração do ICE mata uma mulher a tiros nos Estados Unidos e manifestantes e autoridades locais contestam versão de legítima defesa. Então, eu vou contar os dois casos, as duas histórias aqui, né? O que diz o pessoal da esquerda e que eu acho que está certo. A mulher, ela foi abordada pelo ICE, ficou apavorada com a abordagem, tentou sair com o carro, não queria atingir ninguém, queria simplesmente sair dali com o carro dela. E nesse momento o cara do ICE deu um tiro nela, uma reação absurdamente desproporcional. A abordagem do ICE foi totalmente antiprofissional, porque aqui, ó, esse aqui é o vídeo principal, tá? O vídeo tá aqui. Essa picape aqui é do ICE. A mulher tá nesse carro aqui, que ele não é preto não, tá? Ele é um vinho, um vermelho escuro aqui, né? E o cara do ICE chega aqui para abordar a mulher e ele já chega segurando a maçaneta da porta. Isso já me parece uma abordagem não muito profissional, né? Até porque, de novo, o que esse pessoal do ICE estava fazendo ali? Eles estavam justamente procurando imigrantes, fazendo uma busca por imigrantes, né? Essa mulher não é imigrante, ela é americana mesmo, nascida nos Estados Unidos, né? E aí, enquanto ele está segurando a porta aqui, um outro agente do ICE, ele passa aqui na frente do carro, tá? E aí, neste momento, ela tenta avançar com o carro e quando supostamente o outro agente seria atropelado por ela, e daí ele levanta, puxa a arma e dá um tiro nela, um único tiro, é um tiro fatal, ela morre logo em seguida. Eu não vou tocar o vídeo todo aqui, porque vocês sabem, o YouTube não gosta desse tipo de coisa. Eu vou mostrar só o ponto aqui em que o outro policial é esse daqui, ó, que ela supostamente tentou atropelar, e ele deu um tiro nela, e daí ela teria, depois disso o carro anda mais um pouquinho e para, porque ela está morta, né? Então, muito triste o caso, independente de quem esteja certo, quem esteja errado, o caso é muito triste. Eu acho que faltou profissionalismo no ICE, o pessoal tem que seguir rotinas. Não tem como tirar a culpa do ICE nesse caso. Os caras, no mínimo, foram pouco profissionais, no máximo foram cruéis e mataram uma mulher absolutamente à toa, né? Agora, eu vou falar para vocês também qual é a versão do pessoal do ICE. Então, o que eles estão falando que aconteceu nesse caso, tá? De novo, a culpa é do ICE. Quem está certo é a mulher, quem está errado é o ICE. Mas olha só, quem era a mulher? A Renee Nicole Good. Ela tem 3 filhos e ela mora em Kansas City, no Missouri. Segundo estão levantando o pessoal, ela é uma ativista de esquerda, ela faz protestos antifa, ela é uma mulher que foi protestar, ela foi para Minneapolis é a capital de Minnesota, né? Ela foi para lá para protestar com aquela questão
dos imigrantes somalis. Vocês sabem, a gente tem falado sobre isso, tem havido aí uma grande fraude com creches dirigidas por pessoas da Somália, e ela teria ido para Minnesota para protestar contra isso e coisa e tal, para criar confusão. E segundo dizem o pessoal do ICE, essa situação que está acontecendo aqui já era ela tentando barrar o tráfego, ou seja, ela estaria agindo para causar tumulto. Tá? Na minha visão, isso não faz diferença, né? Ainda é um erro do ICE isso, mas de qualquer forma é isso que eles estão dizendo. Né? Além disso, segundo eles estão dizendo, ela teria acelerado o carro em direção do policial que está aqui. Então esse policial que, se você olhar a imagem aqui, o policial está passando na frente do carro aqui nesse momento, e ela teria acelerado o carro, segundo dizem os agentes do ICE, para tentar atingir o cara. Né? É difícil dizer isso porque, veja, o agente do ICE está aqui na janela dela e a gente está numa via com muito gelo. Né? É muito complicado você controlar o carro nessas vias com muito gelo. Aqui no Brasil o pessoal não tem muito experiência de guiar no gelo, mas enfim, o fato é que você pode ver pela tranquilidade do cara que dá o tiro, que ele não se sentiu ameaçado ali. Ele deu o tiro porque a mulher estava enchendo o saco e estava fazendo besteira, e ele acabou dando um tiro nela. Né? A minha impressão aqui não é que o cara está ameaçado aqui, tá vendo aqui? O cara está aqui atrás. Ó. O cara aparece aqui, na frente do carro, ela teria começado a andar o carro, e daí ele dá o tiro em direção a ela, e ela logo em seguida ela para ali, por conta de... tá morta, né? Muito triste isso daqui. E, inclusive, o Trump está colocando aqui a informação de que, olha só, eu acabei de ver o clipe do evento que aconteceu em Minneapolis, em Minnesota, uma coisa terrível de se ver. A mulher gritando estava, obviamente, uma agitadora profissional e estava guiando o carro de maneira bastante desordeira, obstruindo e resistindo aos agentes da lei, e no final tentou passar por cima de um oficial do ICE, que parece ter atirado nela em defesa própria, né? Em autodefesa. Né? E baseado no clipe atachado, é difícil acreditar que ele ainda está vivo. Não, o Trump, pô, você não viu o vídeo. Pô. O vídeo, o cara saiu dali até tranquilo, né? Não teve problema nenhum. Né? Mas a razão para esses incidentes estão acontecendo é porque a esquerda radical está ameaçando, agredindo e alvejando o pessoal da lei, os agentes do ICE, de forma diária, e que estão apenas tentando fazer o serviço de tornar a América grande de novo. E nós precisamos ficar do lado dos nossos agentes da lei. Né? Não contem comigo nisso, eu já expliquei para vocês. Eu sou um libertário, eu não sou a favor de violência policial, e mais do que isso, eu entendo que violência policial é algo que é sempre injustificado. No mínimo, é uma falha de procedimento da polícia. Ela jamais deveria matar uma mulher, que tudo mostra que não estava agredindo absolutamente ninguém. O cara passa tranquilo na frente do carro. Não tem nenhuma, ele não estava realmente ameaçado de morte ali, né? Então, um absurdo que aconteceu, é lógico, como vocês podem imaginar, há uma série de versões de que, não, porque o cara fez um erro, o outro diz que não sei o que lá, que tem que ver. Aqui o cara mostra que no início a mulher tentou fugir ela engatou a ré, ela tentou sair para trás para fugir do cara do ICE aqui. O ICE, o agente do ICE, chegou no carro dela com máscara. Então, isso é uma coisa que assusta, evidentemente que assusta, né? E já tentou pegar a maçaneta para abrir a porta dela. Então a mulher estava sendo ameaçada pelos policiais do ICE, né? E de novo, ela é uma americana, ela não deve nada a ninguém, coisa e tal. E daí, segundo, aí depois ela colocou para frente, no momento que o cara estava passando aqui, e daí esse post aqui do Chris Van Der Veen, ele aponta os erros de procedimento, tá? Ele entende de procedimentos policiais, e ele fala que em momento algum um agente deveria fazer isso, de tentar abrir a porta dela, né? E também jamais ficar na frente do carro que está sendo abordado. Não se faz esse tipo de coisa. Isso é justamente um risco para o policial, até para a própria segurança do policial. Ele não deveria ficar nessa posição, né? Eles chamam aqui de The Kill Zone, a zona da morte, porque tem muitos casos de policiais mortos nessa situação, né? E, enfim, o cara parece que é um policial em Denver, pelo que ele está explicando aqui, e explicando esse tipo de situação. Então, ou seja, que houve um problema, certamente houve, né? No momento que o cara atira, o carro ainda não estava avançando também, ele aponta aqui, o que mostra que não seria
de qualquer forma, uma autodefesa, e ele atira uma segunda vez quando o carro está passando. Não está claro ainda qual dos tiros que matou a mulher, se foi o primeiro que ele deu ou se foi o segundo, né? Então, de novo, vai haver investigação, evidentemente, todos esses fatos serão apurados da maneira correta para identificar quem é que está certo, quem é que está errado, mas a visão que eu tenho dessa história aqui, primeiro é que é uma tragédia enorme, nesse ponto eu não tenho o que dizer, e segundo que, cara, não tem jeito, cara, isso é falta de profissionalismo do pessoal do ICE. Eu imagino que o Trump, nesse empurrão dele para tentar deportar gente e aparecer bonitão para a base dele, contratou um monte de gente que não está treinada adequadamente para trabalhar no ICE e botou esse pessoal para fazer coisa e acabou dando merda, né? E o pior, isso acaba sendo um caso extremamente útil para a esquerda. Por quê? Porque justamente lá em Minnesota está havendo aquele discussão toda sobre as fraudes milionárias em creches de somalis. E é lógico, agora você tem alguma dúvida que a esquerda vai usar isso daqui para abafar o escândalo das creches lá? É lógico que vai. E mais uma vez, por uma besteira, um negócio que nada indica que teria sido alguma coisa séria, né? O cara em momento algum ameaçou ninguém. Ah, mas a mulher estava tentando barrar a estrada, isso estão dizendo outras pessoas, ela parou o carro desse jeito, não dá para saber, tá? Porque também pode ser, como a via está congelada, às vezes você perde o controle do carro, tá? O carro pode ter simplesmente perdido a direção e parado desse jeito, né? Mas vamos supor que ela de fato estivesse querendo obstruir a via. Meu amigo, isso é errado? É errado. Isso é pena de morte, o crime para isso? Não, não é pena de morte. Não dá para matar a pessoa. Né? Tira ela, prende ela, manda ela embora, enfim, faz alguma coisa, mas não matar a pessoa. Não justifica o que foi feito aqui, né? Enfim, tem um monte de gente falando sobre isso daqui, o pessoal dizendo que ela é uma ativista, que ela é ligada a Antifas e não sei o que lá. E, de novo, ela pode estar errada. De novo, a culpa, o crime, a pena para isso não é pena de morte. Então foi errado de qualquer forma o ICE ter feito isso. Eu espero que seja feita a investigação detalhada para apontar a culpa adequada para todo mundo e no final das contas isso seja revisto, os procedimentos do ICE, para evitar que isso volte a acontecer. É uma tragédia sem dúvida alguma. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.